Mensagem de Astar. Através de Arthur Heitor. Saudações, amados. Durante o equinócio de primavera, em 20 de março de 2023, a Grande Assembleia está falando sobre os efeitos da grande reversão que foi realizado da luz divina. O que se espera? A energia solar aumentará, o movimento em direção à nova consciência, logo surgirá e na energia da primavera, uma grande dose de luz de fótons, entrará gradualmente na Terra. No verão de 2022, a luz do fóton preparou a Terra para a chegada de uma grande luz, que será iniciada em 2023. Sobre o calor e chuva. A primavera começa silenciosamente, com dias quentes ocasionais, seguidos que são, subitamente, alternados com dias frios e chuvosos, de modo que o resfriamento também ocorrerá. O clima é difícil de prever, esteja preparado para todos os tipos de estações. Sobre a inclinação coletiva. A inclinação na consciência coletiva agora está começando lentamente, uma inclinação na consciência também está ocorrendo nas pessoas individualmente. A energia da Terra vai passar por uma mudança, e você vai perceber isso, vai ter uma mudança de temperatura. Esse fenômeno especial terá um impacto profundo na inteligência emocional dos humanos. Sobre a ativação do cérebro. Nos últimos meses, ocorreu uma reversão da luz, e agora ela se desenvolverá ainda mais, de forma aprimorada. Especialmente a cabeça pode parecer diferente, partes do cérebro são ativadas, que estavam inativas por muito tempo. Um belo movimento nas camadas humanas da consciência se reflete na energia. A luz brilhará mais forte, e muitas curas surgirão repentinamente em seu sistema de energia, no qual o lado da sombra será ainda mais filtrado e convertido. Sobre a apatia. O calor do sol cria dias muito quentes e lânguidos, corpo e mente são levados a uma espécie de relaxamento profundo. Uma sensação de transe ou sonolência toma conta de você, de modo que o novo em seu sistema pode ser ativado. A apatia e resignação pode surgir com uma grande sobrecarga, as emoções estão congeladas. Para alguns, a superestimulação da luz desempenha um papel, trazendo à tona emoções profundas e inquietação. Descanse bastante nos próximos tempos, e não se esgote demais. Afaste-se de situações em que há muita briga, ou quando as coisas não saem do jeito que você quer. Os dias mais frios, muitas vezes com chuva, garantem que você possa agir de forma ativa e clara novamente. Estes são os dias em que o novo poder se torna perceptível, a paralisação agora pode ser recuperada. Apesar de todo o caos, a aceleração da luz continua a aumentar. A decisão do grande Sol central é certa, a luz vai se intensificar, para que a Terra possa evoluir para a estrela. Isso não é possível de imediato, e a vida na Terra será preparada, a partir de uma camada para fazer a transição, para uma frequência mais elevada. Sobre as naves farol. As naves farol no céu causam muita atividade no espaço aéreo, causando fenômenos especiais. Estas são as naves de luz, que trabalham a partir de uma frequência mais alta na energia da Terra. Essas atividades aéreas são novas no firmamento, a grande aceleração da luz pode desequilibrar temporariamente o equilíbrio da Terra, fazendo com que o clima flutue, com valores extremos aqui e ali. Abrindo novos portais. A abertura de novos portais de luz é necessária para aumentar a interação entre as dimensões de luz e a Terra. Estas são ações especiais das dimensões da luz divina, pois os anjos, o comando Astar,
a Federação Galáctica da Luz, e o representante dos sóis centrais, se reúnem em grandes reuniões, para discutir o estado das coisas regularmente. Muitos outros, como os Conselhos Sagrados Interplanetário e Intergaláctico, também estão envolvidos nesta transição. A Grande Assembleia de 20 de março de 2023 faz parte disso. A primavera é um novo ponto de partida para fazer mudanças e isso está sendo discutido. Sobre a Lemúria. O Conselho Lemuriano e o Atla-Ra representam a Terra interior e a Terra em geral. Eles estão muito próximos do homem e observam toda a vida na Terra, relatam tudo e repassam aos grandes conselhos universais. Muitos deles, os lemurianos, vêm até as pessoas à noite, para mostrar o caminho nesta nova consciência, através do inconsciente, podem falar a partir de códigos e imagens amorosas. Em primeiro lugar, você fica tranquilo e eles contam o que vai acontecer, para que você esteja preparado para o que está por vir. Eles nunca se intrometerão, e se desaparecerão quando o medo surgir, pois não podem viver em uma vibração de medo. Eles tentam remover e resolver os medos junto com você. Os medos são nuvens de sombra, e alguns deles podem ser facilmente desconectados. Quão profundamente você está apegado a um padrão antigo? Instrua seu próprio sistema, para afrouxar as linhas. Um conselho e ajuda. Na hora de dormir, você pode pedir ajuda em voz alta, ou entrar em silêncio, e pedir que os medos sejam liberados. Dessa forma, sua aura fica um pouco mais suave, e a recepção de novas informações pode, assim, chegar melhor. A escolha é sua, você desbloqueia o bloqueio do seu sistema. Sobre confiar. Tudo isso tem a ver com confiança. Você pode se abrir para a luz? Você consegue soltar as amarras, e perceber que manter o controle também está ligado ao medo, pois dentro dele mora o medo da desconfiança. Você pode converter uma pálida união de volta para uma verdadeira união. Isso pode ser um belo passo de cura, na liberação de sua luz interior. A luz em seu coração pode brilhar novamente. Quanto mais confiança, mais amor, mais cura surge, e mais luz pode fluir através de você. Sobre as áreas na Terra. Algumas áreas estão próximas, ou diretamente abaixo do Equador, e aí as diferenças entre as estações são muito menores do que na Europa. No entanto, a seca e as chuvas, como durante a estação das monções, podem levar a extremos. Em toda a parte da Terra, os extremos climáticos estão acontecendo. Se você estiver com uma boa conexão com sua intuição e voz interior, isso pode ajudá-lo. Quando eles falarem claramente, os medos são abordados, e você pode seguir os avisos internos e garantir sua própria segurança. Treine isso, e torne-o um talento límpido. Sobre o cérebro negativo ou positivo. Você pode escolher colocar tudo o que não é bom para fora de você, e enviar uma carga negativa para o mundo exterior, mas o que realmente importa é o seu equilíbrio interior. A raiva extrema dirigida para fora diz algo sobre você, e isso pode levar ao superaquecimento do cérebro. A aceleração da luz faz com que as ondas cerebrais sejam trazidas para uma frequência mais alta. Se você permanecer preso a uma emoção antiga, e sua vida der errado, perceberá com o tempo que esse não é o caminho certo, e então, mude. Sobre a hipersensibilidade. Emoções profundas vêm à tona, e isso tem a ver com um processo de liberação de cura. Quando você estiver hipersensível, e as muitas transformações levarem à superestimulação, concentre-se em voltar ao equilíbrio.
Em tempos vindouros, a luz estará em toda parte, e elas receberão cada chamada de amor. Você não precisa fazer isso sozinho. Invoque a luz divina do amor, e ela virá ao seu lado. O poder da luz dentro, e ao seu redor, torna-se enormemente forte. Isso exige muito esforço do seu corpo energético. Sinta bem o que você pode, ou não aguentar, e se entregue a isso. Ouça atentamente o seu corpo, e trabalhe um plano preventivo B, de equilíbrio. Chame a ajuda de um especialista, a tempo se todo o seu sistema travar, porque às vezes você precisa de ajuda física ou mental. Aos trabalhadores da luz. Se você é um ajudante, ou trabalhador da luz, também pode haver períodos em que você deve marcar o local. Reserve um tempo para descansar, e certifique-se de não cair em uma depressão grave, ou ficar sobrecarregado. Trabalhe no plano de prevenção B, e faça backups a tempo. Carregamentos e transformações adicionais entrarão em vigor neste grupo, exigindo descanso adicional. Isso é necessário para que a nova informação penetre e seja propagada novamente. Eles podem cuidar de muitos outros, que podem continuar a crescer. As experiências maravilhosas. Muitas experiências maravilhosas cruzarão seu caminho, elas iluminam a alma. Abrace esses presentes de luz, e continue no novo caminho. Estes são os sinais da verdadeira luz divina, e ela trabalha com você para equilibrar a aceleração de sua luz interior, para que você se torne um ser humano livre e amoroso. Equinócio vernal. O Sol é perpendicular ao Equador, e o dia e a noite têm a mesma duração em 20 de março de 2023, o equinócio vernal, hemisfério norte, é às 22h24. Esta noite é um presente de cura para belas orações. Eu sou Astar. E assim é. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like, e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Namastê.